Bem-vindos novamente aos vídeos sobre JavaScript e desta vez vamos então começar aqui a falar sobre JavaScript propriamente. Vamos aqui retirar o comentário e deixar que o nosso fecheiro meu JavaScript, que está aqui vazio ainda, possa operar. Vamos entretanto testá-lo aqui, .write, para ver se ele está a ser importado como deve ser. Texto, vamos colocar até aqui texto inserido através de JavaScript. Ok, vamos verificar então se tudo está a funcionar como deve ser. Vamos aqui executar e cá está então o nosso código JavaScript a ser importado com sucesso. Ora, vamos neste vídeo falar muito rapidamente sobre algumas regras da sintaxe do JavaScript. O JavaScript, como já dissemos, é uma linguagem simples, mas é preciso ter cuidado para não criar erros, ok? Uma vez que se nós introduzirmos o texto mal escrito, teremos alguma dificuldade por vezes em encontrar o local onde existe o erro de escrita do código. A primeira regra fundamental e que já foi abordada aqui é que o JavaScript é case sensitive, o que quer dizer que ter, por exemplo, var nome é igual a João, depois já vamos ver como é que se definem variáveis, é diferente do que ter var nome igual a João, ok? Case sensitive significa que não devemos utilizar letras maiúsculas para substituir minúsculas, porque aqui, neste caso, estaremos a considerar que são variáveis diferentes, ok? Depois, algumas instruções do JavaScript são escritas com letras minúsculas, como iremos ter a ocasião de ver durante este vídeo. Já é o caso da estrutura if, ou do ciclo if, ou for. No entanto, há objetos do JavaScript que são escritos com a primeira letra em maiúsculo, que é o caso de, por exemplo, math, que são classes que nos oferecem depois métodos para nós podermos criar cálculos matemáticos, ou então o date, que diz respeito à data e por aí fora. Os nomes dos objetos do DOM, e já vamos ver o que é o DOM no próximo vídeo, são escritos normalmente em lowercase. Ora, o DOM é o Document Object Model, ok? Nós vamos detalhar mais sobre o DOM no próximo vídeo, mas refere-se exatamente à estrutura do ficheiro HTML relativamente ao qual o JavaScript vai operar, ok? E, portanto, quando falamos aqui em DOM, estamos a falar de elementos como este, HTML, head, title, o body, o P, por exemplo, e todos eles são genericamente tratados com letra minúscula, ok? Sobre este tipo, sobre o DOM e sobre o aceder a estes elementos da HTML, depois acontece o facto de existirem algumas funções designadas por métodos que combinam letras maiúsculas com minúsculas, como é, por exemplo, o document. Ok, vamos aqui escrever document, ponto, e agora reparem, get element by ID. Isto é uma função que nós iremos ter a ocasião de utilizar diversas vezes e que tem por objetivo ir buscar um elemento dentro do meu DOM, dentro do meu modelo de documento, neste caso dentro da estrutura HTML, ir buscá-lo através do seu ID, ok? E depois aqui dentro iremos passar alguns valores. Isto é um exemplo apenas para demonstrar que existem métodos que combinam letras minúsculas com maiúsculas, neste caso capitalizando a primeira letra de cada palavra, à exceção da primeira, ok? Isto é uma prática normal no mundo da programação, de ter este tipo de escrita, ok? E, portanto, não há que estranhar isto. No entanto, atenção que isto é diferente de document.getElementBy ID, por exemplo, ok? E portanto, este método não existe, mesmo que ele tenha aqui esta particularidade. Reparem, o simples facto de ter o D maiúsculo já vai obrigatoriamente influenciar a execução do meu código. A atenção aos erros tem que ser então
redobrada, uma vez que nós teremos dificuldade em identificar onde é que os erros estão a acontecer se não tivermos o cuidado de escrever corretamente os comandos. Para definir objetos, ou variáveis, objetos e funções, nós podemos escolher o nome, ok? O nome de uma variável é inteiramente à nossa escolha. No entanto, o nome só pode ser constituído por letras minúsculas, letras maiúsculas, algarismos e o underscore. Ora, contudo, à semelhança do que acontece com a sintaxe do C, é obrigatório que comecem sempre por uma letra, seja ela maiúscula ou minúscula, ou pelo símbolo underscore. Isto, traduzido na prática, significa o seguinte: se eu definir uma variável var nome, está muito bem, igual a João. E eu depois, volto a frisar, iremos ver mais à frente o que é isto de uma variável, ok? Se eu tentar definir nome com um algarismo, reparem, o próprio código apresenta-me aqui a letra a vermelho, indicando que isto não é possível, ok? Isto iria gerar aqui resultados inesperados. Eu posso utilizar o underscore, posso utilizar letras maiúsculas, mas posso, no entanto, colocar algarismos no meio do nome da minha variável. E isto vale para variáveis, vale também para outro tipo de construções, como é o caso das funções ou de objetos, ok? Ora, existem também aqui alguns aspectos importantes de referir, que é o facto de existirem palavras reservadas para o JavaScript e que não podem ser usadas para definir nomes de variáveis, objetos ou funções, ok? Os erros podem acontecer pelo uso indevido dessas definições. Com o tempo iremos ver algumas dessas palavras reservadas porque elas constituem instruções fundamentais da linguagem. E a linguagem não as pode confundir com os nomes das variáveis. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, nós não podemos colocar aqui var for, por exemplo, ok? Isto não é possível, porquê? Porque estamos a tentar atribuir a uma variável o nome de uma instrução utilizada pelo JavaScript, ok? Portanto, vamos deixar ficar aqui esse nome e que fica muito bem. O espaço é ignorado no JavaScript, isto é, se eu colocar aqui, se eu retirar estes espaços, o resultado é exatamente igual, ok? Portanto, estes são alguns dos cuidados ou alguns dos aspectos que nós temos que ter em conta relativamente ao JavaScript. Da mesma forma que ter também aqui var morada, ok? Morada é igual a rua, por exemplo, é exatamente igual do que ter isto, ou ter aqui uma série de espaços. Não há qualquer implicação na execução do código, ok? Existe depois um conjunto de boas práticas para o JavaScript. Uma delas é usar comentários com frequência. Torna o nosso código mais perceptível, não só para nós, como também para outros programadores que tenham que trabalhar com o nosso código. A utilização dos comentários nós já vimos nos vídeos anteriores, como é que se faz, e portanto eles ajudam-nos de certa forma a organizar melhor o nosso código. Uma das outras boas práticas que devemos ter em conta é utilizar apenas uma declaração por cada linha, ok? Já dissemos que para separar cada instrução do JavaScript utilizamos um ponto e vírgula, portanto é perfeitamente plausível fazermos este tipo de inscrição e não há problema nenhum. Reparem, não há aqui erros de qualquer espécie. No entanto, para tornar a vida muito mais fácil em termos de leitura por parte do programador, é preferível e é aconselhável que uma boa prática seja a colocação de cada instrução na sua linha, ok? Mesmo assim, nunca esquecendo, devem colocar o ponto e vírgula no final. Sempre que possível, usar ficheiros de JavaScript separados do HTML. São os ficheiros com a extensão .js, que é o caso do meu JavaScript, .js, torna-se mais fácil corrigir erros e permite, de certa forma, empurrar o programador para a escrita modular. O que é que isso significa? Criar scripts que podem ser reutilizados noutras páginas, ok? E, portanto, simplesmente aqui no HTML vamos sempre adicionar uma linha que refere a existência de um ficheiro com instruções de JavaScript e podemos usar exatamente a mesma referência para qualquer outra página de internet que nós venhamos a criar, o que nos permite criar código reutilizável, isto é, conjuntos de ficheiros JavaScript com funções que podemos utilizar em diferentes projetos. Procurar testar sempre o código em vários browsers. O que acontece em algumas situações é que a execução do JavaScript pode não resultar nos mesmos dados ou nos mesmos resultados que pretendemos
consoante o browser que estamos a utilizar. E, portanto, é fundamental, uma vez que sabemos que, ao programar para a web, o cliente final é sempre um utilizador que tem instalado no seu computador browsers da mais variada espécie. E pode, inclusive, até estar a consultar a nossa página através de um outro dispositivo que não um computador normal. E, normalmente, o procedimento é escrever um pouco do código e testar, escrever, testar, escrever, testar. E quem imaginar escrever texto ou código JavaScript de uma vez só e só testar no fim, corre o risco de ter imensos problemas para depois descobrir eventuais erros que possam surgir. E, finalmente, sempre que possível, fazer do JavaScript algo que não é absolutamente fundamental para o funcionamento da página. Caso contrário, um browser que não consiga interpretar o JavaScript ou aquelas instruções que nós escrevermos, não permitirá que a página apresente os dados como esperado, ok? Portanto, o JavaScript é uma linguagem script de suporte ao HTML, não para substituir o HTML. E desta forma vimos algumas boas práticas e algumas regras sobre a sintaxe do JavaScript.